Amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo de número 16. Graças a Deus pela sua vida, né? Você está aqui nessa noite, uma bênção, a presença de Deus está aqui, uma bênção, a bênção maior, não é? Eu percebo a presença de Deus aqui de uma maneira muito especial nessa noite, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, Juízes 16. Nessa noite eu quero pensar com você, meditar com você sobre algo muito sério, sobre coisas que são muito importantes na minha e na sua vida. Eu quero falar sobre decisões erradas. Quantas decisões erradas muitos de nós já tomamos na vida e nos arrependemos profundamente delas. E nós precisamos de tomar cuidado para não repetir essas decisões na nossa caminhada. Então, aqui em Juízes 16, eu quero ler apenas o verso 1 e o 4, e depois o verso 18 ao 21. É a história de Sansão. Você conhece, mas eu quero tirar algumas lições preciosas para nós aqui. Juízes 16, verso 1 e 4, e depois do 18 ao 21. Vamos ao texto. A palavra de Deus diz aí: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Verso 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Verso 18 ao 21. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Amém. Nós vamos orar, queridos, sentados. Feche seus olhos. Pai querido, nós também nesse momento confiamos, ó Deus, às tuas mãos essa ministração da tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que tu possas falar conosco nessa hora, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, segundo a vontade do Senhor. Livra o teu povo, livra a nossa vida de decisões erradas, de maneira, Deus, que nós possamos andar num caminho que seja aprovado aos teus olhos, num caminho de obediência, aonde existe segurança para a nossa vida. Nós oramos em favor da tua igreja e do teu povo, para que o Senhor nos dê discernimento, para termos uma vida aprovada aos teus olhos. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, você e eu somos capazes de lembrar aqui com muita facilidade de muitos erros que nós cometemos na nossa vida. Alguns erros que a gente comete na vida, eles são fáceis de resolverem, eles são simples da gente solucionar, não é? Por exemplo, às vezes quem está cozinhando comete um erro, esquece, por exemplo, de colocar sal no feijão, sem nenhum problema, você vai lá no saleiro, pega um pouquinho de sal e corrige o seu erro. Mas existem certos erros que nós cometemos que não são fáceis de serem revistos, não são fáceis de serem recuperados, alguns inclusive são mesmo impossíveis de você restabelecer a situação. A
história de Sansão nos fala de uma história de escolhas que um homem fez na sua vida, na sua caminhada e na sua relação com Deus, e ele fez muitas escolhas, mas infelizmente, parte das escolhas que ele fez, especialmente do meio da sua vida para o final dela, foram escolhas erradas, foram escolhas infelizes. Veja, você já ouviu uma expressão que o importante não é você começar bem, o importante é você terminar o quê? Bem. Começar bem nem sempre é tão importante, o importante é você terminar bem. Quanta gente começa a vida cristã, por exemplo, bem, ele se converte, ele se empolga com Jesus, com a igreja, e começa então a participar de todas as oportunidades que Deus dá a ele, vai na oração, vai na célula, vai na escola dominical, ele vai nos cultos de celebração de domingo à noite como este, mas depois de 2, 3, 4 anos, o cidadão começa a apagar, o cidadão começa a diminuir a força, o entusiasmo, a alegria, o empenho, e daqui a pouco ele some da comunidade, se afasta da fé e termina a vida mal, longe de Cristo. Dispensa as bênçãos e as oportunidades que recebeu de Deus. Veja bem, a história de Sansão, ela é uma demonstração clara para mim e para você da importância das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Dependendo da qualidade da sua escolha, da qualidade da escolha que você faz, você terá sucesso ou fracasso, você terá consequências felizes ou situações trágicas para você lidar com elas. A Bíblia nos afirma aqui na história de Sansão, quando você vai ler o livro de Juízes, que o nascimento dele foi um milagre, porque a sua mãe, a mãe de Sansão, era estéril, tal como aconteceu com Maria, a esposa de José. Um anjo de Deus um dia desceu na casa de Manoá, que era o pai de Sansão, e disse à sua mãe que ela teria um filho e que ela deveria chamá-lo de Sansão, e que ele era nazireu, que ele seria consagrado a Deus nazireu, que ele não deveria beber vinho, comer uvas e nem cortar o seu cabelo, que a unção do Senhor estaria sobre ele, que a graça de Deus estaria sobre ele. Os pais de Sansão, a Bíblia revela, quando você começa a ler Juízes 14 em diante, você vê que os pais de Sansão são pessoas crentes, tementes a Deus, e que eles oram, inclusive, quando recebem essa notícia, eles oram e pedem a Deus orientação sobre como era a forma que eles deveriam criar esse rapaz, essa criança que estava chegando no seu lar. Eles pedem a Deus uma direção, como eles deveriam educar esse menino. Apesar de Sansão ter nascido, diz a Bíblia, em uma família crente, apesar de essa família ter um compromisso com Deus, isso não foi garantia nenhuma para a vida dele, como não é para a vida de você. Tem muita gente que nasce em lar crente, em família que tem temor de Deus, onde o pai é um homem sério, onde a mãe é uma mulher de oração, e quando você olha para esse camarada que cresce e que se torna um adolescente, um homem, ele se torna um estrupício na família, ele se torna, na linguagem aí de fora, de uma ovelha negra. Ele vive na contramão de toda a fé da sua casa e da sua família, não tem comunhão com Deus, não tem nenhum temor de Deus, apronta todas e só dá dor de cabeça para a família. A história de quem é filho de peixe, peixinho funciona no mar, viu? Lá no mar funciona, mas na vida de família não funciona. Tá certo? Filho de crente não é crentinho. Eu já disse aqui uma vez, o filho de Moisés não era um Moisés Júnior. Não foi. Preste atenção. O preço que Sansão pagou pelas suas escolhas erradas foi muito alto e teve consequências terríveis.
E você e eu temos que tomar cuidado para que nós também não coloquemos o pé nessa mesma direção. E quais foram as consequências das decisões erradas, das escolhas erradas que Sansão fez na vida? O que isso trouxe para ele? Abra os seus olhos e tenha temor no seu coração, para que você, rapaz e moça, homem e mulher amadurecido, não faça ou não tome as mesmas decisões erradas que ele tomou. E que decisões foram essas, erradas e trágicas, que trouxeram tantos problemas para Sansão? Veja, a primeira consequência das escolhas erradas de Sansão foi que ele perdeu a sua força, ele ficou fraco. O verso 16, o capítulo 16, verso 19, que eu não li, né? Aliás, eu li sim, está aí, verso 19, diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Preste atenção. A primeira decisão errada de Sansão, que foi se envolver com uma mulher que não era temente a Deus, foi que ele perdeu a sua força. Ou seja, eu vou reforçar aqui hoje. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, lá em Coríntios, ele diz que luz e trevas não devem o quê? Se misturar. Que gente que tem temor de Deus de verdade, que se une a quem não tem temor de Deus, vai dar errado. A primeira coisa que acontece com Sansão, quando ele se apaixona por Dalila, que era uma mulher adversária do povo de Israel, que era uma mulher que não tinha temor a Deus, foi que ele perde toda a sua força. A Bíblia diz que por causa desse pecado de Sansão desobedecer ao mandamento de Deus, aonde Deus havia proibido uma aliança de um homem que era judeu com uma mulher que não era judia, então ele quebra essa aliança, ele vai e se apaixona por uma mulher que não tem temor de Deus, e quando ele faz isso, o pecado entra no seu coração, o pecado entra na sua vida, e o pecado engana o seu coração e gera uma tragédia para a sua vida pessoal e sentimental. O pecado fascinou os olhos de Sansão, porque ele se encantou por uma mulher bonita, linda, encheu os seus olhos de interesse, mas esse relacionamento era um relacionamento que Deus não abençoava, que Deus não aprovava, e os olhos dele ficou cheios de fascinação por essa mulher, e essa fascinação produziu um negócio chamado cegueira. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Quando você fica apaixonado, você já viu essa expressão? Quando a pessoa fica apaixonada, ela fica cega. Fica cega. 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 Ela não vê nada. O pastor pode falar: minha filha, esse cara é um estrupício para a sua vida. Não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou ganhar ele para Jesus. Vai ganhar nada. Se você não abrir o olho, esse cara vai te levar para a cama, ainda te engravida e te deixa com uma história de tragédia. Às vezes o cara se apaixona por uma menina e a gente está dizendo assim: olha, luz e trevas não se misturam, esse negócio é perigoso, não entra nisso. Não, pastor, não, eu vou ganhar essa moça para Jesus. Vai ganhar coisa nenhuma, essa moça vai levar você para o buraco. Luz e trevas não se misturam. Camarada, tira os olhos dessa menina que não é crente. Moça, tira os olhos desse rapaz que não é crente. Tome cuidado com esse negócio, porque isso é um laço para a sua alma. Isso vai te enfraquecer no seu relacionamento com Deus, vai te enfraquecer na fé, vai te enfraquecer na sua participação comunitária entre os crentes. Sabe por que te enfraquece? Porque o pecado enfraquece a pessoa, torna a pessoa vulnerável aos ataques do diabo. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, a força de Sansão, a Bíblia revela, estava no seu compromisso com Deus, estava no seu relacionamento com o Senhor. E quando ele quebra esse relacionamento, e ele quebra como? Quando ele desobedece, quando ele insiste num relacionamento que não era
compatível com a palavra de Cristo. E então, quando ele desobedece, ele quebra o relacionamento, ele perde a unção, ele perde a graça. Quando Deus se retirou dele, a Bíblia diz, a sua força foi embora também. A força de Sansão não foi embora porque ele cortou o cabelo, porque a Dalila rapou a sua cabeça. A força de Sansão foi embora na hora que ele começou a namorar a Dalila, na hora que ele começou a ter sexo livre com ela, porque era isso que ele estava fazendo. Ou você acha que ele deitou no colo dela de boa? Você não é bobo, né? Ninguém aqui é bobo. Sansão tomou uns vinhos, tinha muita intimidade sexual com a Dalila, ela o embriagou, cortou o seu cabelo, mas não foi o cabelo. O problema de Sansão foi a prostituição, foi a liberdade sexual nesse namoro e num relacionamento que Deus não aprovava. Tudo errado, ele perde a força e a desgraça entra na vida dele. Sempre que nós nos afastamos da presença do Senhor Jesus, queridos, nós nos tornamos impotentes, nós nos tornamos vulneráveis e nós ficamos fracos. Todas as vezes que você quebra os princípios da palavra de Deus que você conhece, você se enfraquece. A nossa derrota não é o resultado da presença do diabo. O diabo pode estar aqui, pode estar na sua casa, pode estar no seu trabalho, o diabo pode estar onde quiser. Não vai acontecer nada se você estiver com Cristo, porque a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Mas se você não estiver na presença de Deus, o que vai te derrubar não é apenas a presença do diabo, é a quebra da sua comunhão com Cristo. O pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos enfraquece. A primeira consequência das escolhas erradas de Sansão foi a fraqueza, ele perde a sua força. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a olhar para uma pessoa que é crente, ela começa a ficar desanimada na igreja, desanimada, sabe como é que é? Perde interesse na escola dominical, na célula, culto de libertação, culto à noite. O desânimo não é a causa do seu problema. Grave isso no seu coração. O desânimo não é a causa do seu problema. O seu problema é o pecado, que já entrou. E é ele que tira a sua força, é ele que tira o seu ânimo, é ele que tira o brilho dos seus olhos, é ele, o pecado, que tira o brilho da sua face. Quando ele entra, ele enfraquece. Então tome cuidado com o que você faz da sua vida, tome cuidado onde você coloca os seus olhos, tome cuidado naquilo que você coloca a sua mão, tome cuidado com o seu tempo, dedique o seu tempo a Deus e a Cristo, sirva a Jesus enquanto é tempo, escolha servir a Cristo e não tome a decisão de Sansão de tomar rumo numa direção que Deus abomina, porque quando o pecado entra, ele enfraquece. A segunda consequência das escolhas erradas de Sansão foi a ausência de Deus. Escute isso, o verso 20 que nós lemos aí do capítulo 16 diz assim: e disse ela, a Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meus amados, se Deus estiver do nosso lado, ainda que o inferno inteiro ele se levante contra nós, nós sairemos vencedores em nome de Jesus. Mas se Deus se ausentar de nós, se Cristo não estiver presente na minha e na sua vida, a Bíblia nos revela claramente que nós seremos derrotados. Nós não podemos nos manter de pé, confiados na nossa própria força. Quando o Senhor se afastou de Sansão, porque ele tomou uma decisão errada, a Bíblia diz que ele caiu imediatamente na mão dos inimigos. Sem a presença de Jesus na minha e na sua vida, nós nos tornamos presas fáceis do maligno. A razão porque muita gente sofre perturbação na vida, perturbação, sabe? Não consegue às vezes dormir, as pessoas começam a ver vultos dentro de casa.
Os antigos diriam assim: eu vi uma assombração. É vulto. Coisas esquisitas. Sabe o que é isso, querido? É porque essa pessoa fez uma escolha errada, uma decisão errada, e então o que aconteceu? A presença de Deus se ausentou dela, como se ausentou de Sansão, e aí ele caiu na mão do adversário, e o diabo começa a fazer visitações de perturbação. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Porque se Deus estiver presente, o diabo pode até se manifestar, mas você vai dizer assim, ó, em nome de Jesus, sai, e ele vai sair. A glória de Deus vai brilhar onde você está, porque a presença de Deus faz a sua face brilhar. Não só a face de Moisés brilhou no Monte Sinai, mas a sua, quando você dobra os seus joelhos, está diante de Deus em oração, você sai dali e no mundo espiritual a sua face brilha, o diabo recua, as forças das trevas, elas vão para trás quando você passa. Não é porque você é bacana, sofisticado, é porque quando você está na presença de Deus, o diabo recua, querendo ou não, ele não tem opção. Mas a Bíblia diz que por uma decisão errada, Sansão perdeu a presença de Deus. Moisés, quando conduziu o povo de Israel no deserto do Sinai, ele se acampou em determinado momento, e ele teve uma conversa com Deus. Está lá no Antigo Testamento, interessante. E ele usou uma expressão que eu nunca me esqueci quando eu leio a minha Bíblia, e eu lembro dela. Quando Deus fala com ele da necessidade de sair com aquele povo e continuar a caminhada, ele diz ao Senhor que ele só faria isso se a presença de Deus fosse com ele. Eu só sairei desse lugar se a presença do Senhor for comigo. E Deus deu a ele garantia de que estaria com ele. Aí ele levanta acampamento e vai. A presença de Deus é a sua e a minha segurança. A presença de Deus é a nossa vitória. A presença de Deus é a nossa segurança. A terceira consequência das escolhas erradas de Sansão foi que ele perdeu a visão. O verso 21 diz aí nesse texto o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Irmãos, você já sabe disso, já preguei tantas vezes aqui sobre a história de Sansão e tantas coisas diferentes, mas eu vou te lembrar, o que significa o nome de Sansão? Você se lembra? Sansão significa luz, Sansão significa pequeno sol, aquele que deveria ser luz, aquele que deveria ser um pequeno sol, brilhar aonde ele estava. Agora a Bíblia diz, ele está em densas trevas. O pequeno sol teve a sua luz apagada, Sansão teve os seus olhos vazados. O fascínio pelo pecado, diz a palavra de Deus, deixou Sansão cego. Os desejos incontroláveis dos seus olhos cegaram a sua alma e levaram Sansão a perder a sua vista. E ainda hoje, aquelas pessoas que seguem por caminhos das trevas, elas mais cedo ou mais tarde perderão completamente a visão. É por isso que é muito complicado quando uma pessoa toma uma decisão errada e entra num caminho errado, e entra num caminho complicado, e você tenta falar com ela, e você tenta advertir ela, chama ela para uma conversa. Você já viu, ela não aceita de jeito nenhum. Ela não aceita. Você senta com a criatura e fala assim: minha amiga, se ela é sua amiga, minha amiga, você não está vendo? Não, ela não vê. Meu amigo, meu filho, minha filha, ele não vê. Sabe por que ele não vê? Porque quando ele põe um caminho, o pé no caminho errado, quando ele faz ou toma uma decisão errada, a coisa que o maligno faz é cegar a sua vista, e a pessoa não enxerga o erro de jeito nenhum, e ela insiste naquele caminho, e essa insistência leva ela à derrota, ao fracasso, à infelicidade, à frustração. A Bíblia diz que Sansão fez escolhas erradas, e quando ele escolheu de maneira errada, ele perdeu a visão, porque o pecado faz isso com você.
ele tira a sua capacidade de enxergar as coisas. Em quarto lugar, a quarta consequência das escolhas erradas de Sansão foi que ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a dignidade. Veja o que diz o verso 21. Diz assim: e o fizeram descer a Gaza. Amados, essa expressão, o fizeram descer a Gaza, revela algo sério. Sansão não apenas ficou cego e cativo agora nas mãos dos filisteus, mas quando eles o prendem, quando eles o cegam, a Bíblia diz que eles o fazem descer ao lugar das suas antigas quedas morais. Foi lá na cidade de Gaza que Sansão se deitou com uma prostituta. Os filisteus o levam para lá para poder diminuir no seu coração aqueles valores da dignidade. Descer a Gaza para Sansão era reavivar na sua memória o lugar do seu fracasso mais vergonhoso. Ali Sansão, um homem de Deus, se envolveu com uma prostituta. Em Gaza, Sansão entregou, diz a Bíblia, o seu corpo à prostituição e à lascívia. Ali na cidade de Gaza, diz a Bíblia, Sansão perdeu a sua dignidade. Ali na cidade de Gaza, a sua criação como um jovem consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, foi esquecida. Ele abandonou a santidade, ele abandonou o temor de Deus. Ali em Gaza, a Bíblia diz, Sansão entregou-se ao espírito da sua época, ou seja, ele rompeu com todos os padrões de decência, ele foi para o sexo livre. Ele foi criado na igreja, ele era crente, o pai era crente, a mãe era crente, mas agora ele cai na gandaia, ele vai para a noite, ele vai para as quebradas, ele vai para aquilo que você quiser dar um nome. Em Gaza, apesar de ter fugido dos filisteus, porque eles armaram arapuca contra ele, Sansão carregou nas costas as portas da cidade de Gaza, mas ao mesmo tempo ele sofreu uma derrota esmagadora ao levar a porta daquela cidade sobre os seus ombros, porque ele também carregou os pecados daquela cidade nas suas costas. Ele não era mais um homem de Deus. Ele havia se prostituído e ficado lá na bagunça de um prostíbulo. Decisão errada. Diz aqui o texto bíblico, Sansão perde a sua dignidade, e agora que ele é escravo, e agora que ele tem os olhos vazados, eles levam ele de volta para Gaza, para que ele sinta dor maior, sabendo que a sua dignidade foi tirada, que ali ele entregou, trocou a santidade pela corrupção, abandonou Deus pela prostituição, e eles fazem isso para que ele possa sentir, não apenas no corpo físico já perdendo a sua vista, mas também sentir a perda da sua dignidade. Decisões erradas, querido, fazem com que as pessoas percam a sua dignidade. Essa é uma especialidade do diabo. Levar você ao pecado e depois você se sentir um lixo. Um lixo. Você sentir que não há mais recuperação para você. Quantas pessoas nós conversamos com elas e falamos de Cristo para elas, e eu encontrei muita gente assim ao longo da minha vida, e que elas pensam que não há mais possibilidade para elas, porque elas foram convencidas na mente, como você viu na sexta-feira aqui, na peça O Tribunal, elas foram convencidas na sua mente, de que não há perdão para elas, e elas perdem a dignidade, elas perdem o conceito do valor próprio, e o diabo destruiu isso na vida de Sansão, porque ele tomou uma decisão errada. A quinta consequência das escolhas erradas de Sansão foi que ele perdeu também a sua liberdade. O verso 21 diz aí: amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Sansão, diz a Bíblia, ele era um homem de uma força descomunal, ele era um homem que havia enfrentado sozinho 1000 homens do exército de filisteu com uma queixada de jumento, ou seja, ele destruiu sozinho um regimento inteiro do exército dos filisteus. Agora ele está impotente,
agora ele está indefeso, agora ele está amarrado e acorrentado como se fosse um bicho. Sansão era livre, mas ele mesmo pôs o pescoço na coleira do inimigo, porque quem pratica o pecado, quem tem o hábito de praticar o pecado, é escravo do pecado. Há muitas pessoas que, apesar de estarem livres do ponto de vista físico, você passa por elas na rua, você se encontra com muitas delas até na igreja, e você olha e não vê nenhum tipo de algema, nenhum tipo de coleira, você não vê nenhum tipo de canga nela, né, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual elas são escravas, porque o pecado escraviza, o pecado, ele rouba a liberdade da pessoa, o pecado leva a pessoa à prisão. Quantas pessoas a gente vê passando por nós, amigos de trabalho, colegas de escola, eles estão indo e vindo, mas eles estão presos por grossas correntes do pecado. Quantas pessoas jovens e velhas estão presas à escravidão das drogas, à escravidão da pornografia, à escravidão do sexo livre. Quantas pessoas, você não vê na mão dela algemas, você não vê no pescoço dela coleira, mas eles estão presos. Sansão diz aqui, perdeu a sua liberdade por causa das suas escolhas erradas. O pecado tirou a sua liberdade. Cuidado com o pecado. Cuidado com esse negócio que você acha que você para de fazer a hora que você quer. Não, você não para de fazer a hora que você quer. Porque o pecado rouba a sua liberdade, ele tranca você em cadeias. A sexta consequência das escolhas erradas de Sansão foi a perda da direção. Escute isso. Você vai entender porque a nossa geração anda, e esse mundo anda hoje, pior do que qualquer outra geração que já existiu. Aconteceu com Sansão. A sexta consequência das escolhas erradas de Sansão foi a perda da direção. Veja o verso 21 que diz aí, diz assim, e virava um moinho no cárcere. Você lê a história de Sansão e você vê assim, mas o que tem a ver? Ele virava um moinho, ele estava cego, algemado no moinho, e ele tinha que ficar o dia inteiro rodando aquele moinho. Eu não sei se aquele moinho estava moendo garapa. Na roça a gente moía garapa, né, Cristina? Tomava caldinho garapa, né? Não tinha, quando não tinha o burro, hoje os caras são chiques, Cristina. Hoje os caras têm aquele moedor de cana elétrico, liga lá, ele moe sozinho. Você vai no Ziquita ali, né? Olha, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para o Ziquita, quem está vendo aqui, né? Depois eu cobro a royalty aqui, né? Então, mas você vai lá no Ziquita, você tem a garapa. Sansão estava lá. Eu não sei se ele estava moendo o milho enquanto faía aquele moinho pesado, rodava aquilo fazendo milho. Eu sei que ele estava rodando um moinho. Sabe o que é isso? Perda de direção. Vou te explicar. Sansão começa a girar um moinho, dando voltas sem sair do lugar, ou seja, a sua vida perdeu a direção. Sabe aquela pessoa que é como um peão, roda no mesmo lugar, fica ali e a vida dele não sai do lugar? É a pessoa que perdeu a direção. Em vez de fazer voos altos e retos como uma águia, Sansão começa a voar em círculo, como se fosse um urubu. Sabe por quê? Porque o pecado faz as pessoas perderem a direção da vida. É por isso que nós estamos vendo uma geração toda desorientada, toda mal resolvida, toda quebrada. Por quê? Porque eles perderam a direção, porque eles estão envolvidos no pecado até o último fio de cabelo. Então eles não se resolvem. A gente cria filho, o cara faz 16, 17, 18 anos, e ele se torna um bebezão. Por quê? Porque o pecado tira a direção do cidadão, ele se torna um frouxo na vida, ele se torna um ninguém na vida, porque o diabo faz isso quando o pecado entra. Aí a gente tem esses marmanjos, dependendo dos pais, aos 30 anos de vida, está lá, tomando leite dentro de casa. Você está achando que isso é falta de pai da responsabilidade? É o pecado tira a iniciativa. O pecado tira a direção das pessoas. O pecado leva a pessoa a andar em círculo como um urubu quando ele voa sobre aquilo que cheira mal.
A Bíblia diz que Sansão agora estava rodando o moinho. O que aconteceu com ele? Ele tomou uma decisão errada. Era só uma paixão, querido. Era só mais uma aventura. Era mais uma mulher que ele estava pegando. Era só isso? Não, não era só isso não. Ele perdeu a direção. Ele perdeu a liberdade. Ele perdeu a vista. Ele perdeu tudo. Perdeu a direção. A pior coisa que pode acontecer com a gente é perder a direção. Meu amigo Carlos, eu já falei aqui uma vez, mas é verdade. Você é um excelente motorista, anda muito. Mas a pior coisa que me aconteceu foi ficar perdido em São Paulo, à noite. Perdi a direção, estava de carro, perdemos a direção. Foi horrível, porque a gente sabia que era perigoso o local, porque a gente sabia que a gente podia parar numa favela e já ser recebido com tiro. Foi terrível perder a direção. Hein, Josias? Você é motorista, perder a direção. Hoje ninguém quer perder a direção, não é? A gente fala assim, olha, vamos lá para o sítio, vai ter acampamento. Você pergunta assim, mas qual é o caminho? Manda a localização. Hoje é legal, né? Manda a localização, hein, Erix? Manda a localização. Aí você manda a localização. Ontem eu fui fazer uma visita para um membro da igreja e eu não sabia chegar na casa da cidadã, que era uma chácara. Ela falou assim, manda a localização. Ela mandou a localização. E o seu pastor aqui não está acostumado com esse troço ainda. Aí eu estou lá na localização e a minha copiloto, a pastora, vai lá. Aí o aparelho falou assim, leve curva à direita, uma levinha curva, eu fiz uma levinha curva, só que tinha uma curva leve à direita e tinha uma entrada à direita e reto, eu não, leve curva à direita e continuei reto, e o troço não chegava, eu falei assim, bem, esse troço está errado, não, está falando que é mais na frente, aí eu andei mais 1 quilômetro na estrada de chão, falei, meu Deus, não chegava, falei, esse troço está errado, eu perdi a direção. Voltei e falei, não, vou voltar aqui. Voltei, encontrei um cidadão, pensei assim, onde é que é a casa do cidadão fulano de tal? A chácara, porque mora lá no alto do morro. Aí eu achei o caminho. É horrível perder a direção. Não adianta, né? Ele está gozando o pessoal que foi no Pico da Bandeira. Semana passada, foi o pessoal da igreja no Pico da Bandeira, né? E teve algumas pessoas que foram para o lado do Espírito Santo, da nossa igreja aqui, foram 7 carros. E o pessoal não conseguiu, um grupo não conseguiu chegar lá no topo, né? Porque a subida foi difícil. Perder a direção é terrível, queridos. É terrível. A 7ª consequência, e eu já estou terminando, a 7ª consequência das escolhas erradas de Sansão foi a perda do respeito. Veja o que diz o verso 25 desse texto que nós lemos. Ele diz assim, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Veja, a Bíblia diz que Sansão, quando ele se envolve com uma aventura amorosa, e ele quebra os princípios da palavra de Deus, ele que era luz se mistura com as trevas, ele que era santo, perde a sua santidade por causa de uma aventura amorosa. Agora ele se torna um motivo de zombaria, de chacota. As pessoas estão escarnecendo dele e do seu Deus. Ele perdeu o respeito, porque é isso que o pecado faz. O pecado lança a pessoa no buraco, o pecado lança a pessoa na lama, e ela perde o respeito próprio. Ela não acredita que há mudança ou possibilidade de mudança para ela, porque o inferno todo fala na sua mente e no seu coração de que ele é assim mesmo, de que ela é desse jeito e que não adianta tentar mudar. Isso é uma mentira. Sansão perdeu completamente o respeito das pessoas que estavam à sua volta. Eles não mais o temiam, eles não mais o consideravam, eles agora estavam prevalecendo sobre Sansão. O pecado, diz a Bíblia, derrotou Sansão e fortaleceu o braço dos inimigos, porque ele perdeu o respeito. Quando você perde o respeito, é um negócio muito complicado. Eu posso viver como eu tenho vivido aqui no meio de vocês, por 19 anos com integridade. Mas se eu fizer uma bobagem ali fora amanhã, todo o respeito que foi conquistado ao longo desses 19 anos vai embora. Toda admiração se vai. Toda consideração
é levado por água abaixo. Perder é muito fácil. Construir é extremamente desafiador. Mas perder, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. A Bíblia diz que Sansão perdeu o respeito. A Bíblia diz algo sobre isso. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas, está em Provérbios. O bom nome vale mais do que riquezas. O ser estimado, Provérbios diz, é melhor do que dinheiro. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores dessa sociedade. A oitava e última consequência das escolhas erradas de Sansão foi a perda da própria vida. Foi a perda do último elemento mais precioso que ele tinha. Escute isso. O verso 30 de Juízes 16, que eu não li, veja aí, o verso 30 diz assim: e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou Sansão na sua morte, do que matara na sua vida. Sansão diz aqui, a palavra de Deus, ao tomar algumas decisões erradas, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a vista, ele perdeu a dignidade, ele perdeu o respeito, ele perdeu tanta coisa, e no final, ele perdeu a própria vida, que lhe era mais cara. Sansão morreu ao matar os filisteus, que eram seus adversários. Ele perdeu a sua vida junto com os seus inimigos. Ele foi perdoado por Deus, mas não se livrou das consequências do seu pecado. E você e eu temos que entender isso. Muitas vezes a gente toma decisões erradas, faz besteira, e aí a gente começa a orar, pedir a Deus, tem misericórdia, e a gente pensa que pedir a Deus misericórdia significa que Ele vai cancelar as consequências das suas decisões erradas. Eu tenho uma notícia para você: Ele vai perdoar o seu pecado se você se arrepender de verdade, mas Ele não vai cancelar as consequências. Por exemplo, o rapaz e a moça sabem o que é certo e errado, mas aí no namoro resolvem transar. Todo mundo faz. O que é que não vai fazer? Beleza, faz. Ok, desobedece, vai lá e faz. Daqui a pouco chega a moça com o exame: estou grávida. O cara fica desesperado. Meu Deus. Pede perdão a Deus, vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender, Deus vai perdoar, Deus é misericórdia. Se você se arrepender, Deus vai perdoar, vai, mas Deus não vai cancelar as consequências. A criança vem, vai vir, o bebezinho vai vir, vai chegar. As consequências Deus não vai cancelar, não tem como. Sansão foi capaz, diz a Bíblia, de vencer exércitos. Sansão foi capaz de dominar leões. Ele matou um leão com a própria mão, mas a Bíblia diz que Sansão não soube dominar a si mesmo. Isso é o pior de tudo, não ter domínio de si mesmo, domínio dos seus desejos, domínio do seu corpo, domínio da sua própria vida. Ele não teve domínio de si. Sansão quis viver em liberdade total, e a Bíblia diz que nessa busca por uma vida de liberdade, ele morreu em cadeias, manietado, acabou escravo dos seus inimigos. Talvez você esteja se perguntando: mas qual é a saída então, pastor? Quando a gente toma decisões erradas, quando a gente mete a mão, os pés pela mão, ou a mão pelos pés. Juízes 16, 28 diz qual é a solução. O verso 28 de Juízes 16 diz assim: Sansão clamou ao Senhor. Escute, a Bíblia diz que Sansão arrependeu-se dos seus pecados, que ele clamou ao Senhor. Esse clamor não é apenas um clamor qualquer, inconsequente.
Ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, reconhece a sua transgressão, reconhece que ele é merecedor de toda a punição. Ele foi perdoado por Deus, teve a sua força restaurada. O fato de que ele foi perdoado por Deus está comprovado que a unção volta, que a graça volta, que o poder descomunal do céu desce sobre a sua vida novamente. Então ele foi perdoado, Deus o perdoou, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, mas ele não foi poupado das consequências das suas escolhas erradas. Você e eu não podemos ser imprudentes, irmãos. Não podemos confundir perdão de Deus com anulação das consequências das nossas decisões. As nossas decisões têm consequências. Então nessa noite o que você precisa fazer? Não seja imprudente como Sansão. Identifique no seu coração, na sua vida, aquelas inclinações pecaminosas que estão aí hoje, presentes na sua vida. Ninguém sabe, eu não sei, papai não sabe, mamãe não sabe, titio não sabe, marido não sabe, o esposo não sabe, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Então arrependa-se dos seus pecados, mude o curso da sua vida hoje. Ainda há uma chance para você. Você está aqui, tem essa possibilidade de não continuar cometendo erros. Você pode mudar. Não continue tomando decisões erradas na sua vida. Não pense que Deus não está vendo, que o Senhor não conhece com critério que você e eu fazemos. O Senhor conhece todas as coisas. E o que o Senhor espera? O Senhor espera que você e eu sejamos homens e mulheres capazes de tomar boas decisões. Boas decisões. Eu tomei várias boas decisões também. Eu falei das erradas, das ruins, mas eu tomei boas decisões. Deus me ajudou. Uma das melhores que eu tomei na vida foi casar com a Lu. Casar com ela. Uma das melhores decisões. A Bíblia diz que o homem que encontra uma esposa, Provérbios, alcançou o favor do Senhor. Eu fui muito favorecido por Deus, irmãos. Eu olho daqui e vejo que alguns de vocês também alcançaram o favor do Senhor. Meu amigo Carlos alcançou o favor do Senhor. Cristina, só a Cristina para tolerar você. Só a Lu para me tolerar. Né? Carlinho, aí o Pingo encontrou a Rosane, gente maravilhosa. Só a Rosane para te tolerar, Ulisses. E só você para tolerar a Rosane. Né? Você encontrou o favor do Senhor. Nós já caminhamos mais de... Eu estou indo para 29, mas eles já caminharam mais de 30 anos junto. Isso é bênção. Decisão certa. Não é verdade? Decisão certa. Vale a pena. Mas quem te ajuda a acertar na vida é o Senhor Jesus. Ande com o Senhor. Ouça o Senhor. Como é que você ouve Deus? Quando você para essa correria que você tem desenfreada, pega a sua Bíblia e vai ler a sua Bíblia em silêncio, lá no seu cantinho. Meu amigo Geraldo, eu sei que ele lê a Bíblia dele todo dia, pelo menos 2 vezes, porque a Maria, que foi uma boa escolha que ele fez, me diz isso. Me fala, o Geraldo lê a Bíblia todo dia de manhã e todo dia à noite. Essa é a forma de você escutar Deus, de acertar mais e errar menos. Vamos ficar de pé, queridos, então vamos orar? Decisões erradas promovem muitos sofrimentos. Decisões certas traz vida para nós. Vamos orar então, feche os seus olhos. Pense um pouquinho aí na sua caminhada. Eu quero que você pense um pouco.
acerca da sua vida. Feche os olhos. Fechar os olhos é para você não se distrair, querido. Será que você não tem tomado algumas decisões erradas? Que estão produzindo um incômodo grande no seu coração? E que você precisa deixar de lado. Você tem que deixar de lado. Porque se você continuar tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, as consequências serão as piores. E você sabe quais são aquelas coisas que você precisa deixar. Então nós vamos, de olhos fechados, orar ao Senhor. E existem coisas que você precisa deixar. Você aí no seu lugar entendeu isso e quer deixar isso. Você precisa dessa libertação. Nós vamos orar juntos. Se você precisa, levante sua mão. Nós vamos orar daqui. Você não vai ter que sair do seu lugar hoje não. Você vai ficar aí mesmo e a gente vai orar junto. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento a vida dessas pessoas que entenderam a Tua palavra de uma maneira muito especial nessa noite. Eu sei que enquanto nós pregamos, o Teu Espírito fala de maneira diferente para cada um de nós. Mas nessa noite, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que discerne os pensamentos, meu Deus, que o Senhor possa quebrar todas essas cadeias que de alguma forma tem prendido, tem causado incômodo, tem levado este homem, esta mulher, ó Deus, a decisões que não são as melhores. Quebra essas cadeias, quebra essas prisões, transforma essa realidade. Meu Deus, o Senhor conhece e sabe do clamor que este homem, esta mulher está fazendo ao Senhor nesta hora. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor os ajude, que o Senhor dê força, que o Senhor possa trazer a libertação, que o Senhor possa promover uma mudança profunda no coração, na mente, na alma deste homem e desta mulher, a fim de que ele possa ter, ó Deus, uma vida livre, possa ter uma caminhada tranquila, uma vida mais leve, sem peso sobre os ombros, nem sobre o coração ou a consciência. A Tua palavra diz, meu Deus, que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça, iniquidade e transgressão. Que haja perdão nessa noite, diante dessa confissão, que haja uma mudança de realidade, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos, amém, graças a Deus.